O fim da isenção para veículos chineses montados no Brasil? Carros vão ficar mais caros de novo? Fala, meus amigos, minhas amigas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Artifícios Automotivos. Hoje o assunto é quente. O governo federal simplesmente deixou expirar o regime especial que isentava do imposto de importação veículos elétricos e híbridos trazidos por kits desmontados, CKD, ou semidesmontados, SKD. E isso mexe com o cenário inteiro do setor automotivo no Brasil. Essa isenção vinha beneficiando principalmente as marcas chinesas, como BYD e GWM, que trouxeram fábricas ou polos de montagem por aqui e reduziram o preço dos carros eletrificados no nosso mercado. Mas o prazo ficou até 31 de janeiro de 2026, sem prorrogação oficial. A partir de 1º de fevereiro de 2026, as alíquotas voltaram a ser aplicadas normalmente. E aí vem a pergunta que todo mundo quer resposta. Isso vai fazer os carros chineses ficarem mais caros no Brasil? Quem perde com esse fim de incentivo, você ou as fabricantes? Fica comigo que a gente vai destrinchar tudo. Antes de falar de preço, precisamos entender duas siglas que apareceram muito nos últimos meses. SKD, Semi-Knocked Down. Partes semi-montadas chegam ao Brasil e depois são completamente montadas aqui. CKD, Completely Knocked Down. O carro chega completamente desmontado e é fabricado aqui com mais etapas locais. Esses regimes surgiram como forma de atrair investimentos e fábricas para o Brasil e reduzir custos na fase inicial de produção, porque permitiam um imposto de importação muito menor do que o padrão. Até janeiro de 2026, havia um teto global de isenção e uma alíquota reduzida para esse tipo de importação. Depois disso, acabou. E olha só, a alíquota que circula no cronograma oficial agora é bem maior do que era antes, e a tendência é chegar a 35% até 2027, igualando-se ao que carros importados completos pagam. O fim da isenção não foi mágico nem espontâneo, foi resultado de pressão política, econômica e sindical. A associação que representa as grandes montadoras com fábricas aqui no Brasil, a Anfavea, junto com sindicatos e centrais sindicais, divulgou o estudo alegando que a continuidade da isenção poderia causar demissões em massa, especialmente porque kits importados substituiriam produção local completa. Segundo esse estudo, a utilização ampla de CKD e SKD poderia eliminar dezenas de milhares de empregos diretos, impactar centenas de milhares de empregos indiretos, reduzir a participação da indústria de autopeças e fornecedores nacionais. Essa narrativa foi intensamente usada para pressionar o governo federal a voltar com o imposto cheio ou aumentar rapidamente as alíquotas. Para você entender exatamente o que está acontecendo, antes, SKD e CKD tinham alíquota reduzida ou até uma isenção temporária. Depois de 1º de fevereiro de 2026, a tarifa voltou a ser aplicada. Hoje, de acordo com os cronogramas, as taxas variam conforme a categoria e o tipo de regime. A expectativa oficial da Receita e do governo é que, até janeiro de 2027, as alíquotas cheguem a 35%, igualando todos os tipos de importação, completos, SKD, CKD, ou seja, aquela história de SKD ou CKD sem imposto acabou. Imposto em níveis reduzidos? Só até 2026, de forma temporária. Em 2027, a alíquota vai ser uniforme 35%. Esse retorno gradual não foi algo repentino, já tinha um cronograma para isso. Mas o que surpreendeu mesmo é que, segundo fontes que acompanham o mercado, não houve pedido formal de extensão por parte das marcas que eram beneficiadas. Essa é a parte em que muita gente vai balançar a cabeça, viu? Sim, com mais imposto, as margens de preço normalmente sobem. Mas olha, isso não quer dizer que tudo vai virar uma bagunça de preços de um dia para o outro. Sabe por quê? Algumas marcas, como a própria BYD,
já estão acelerando a nacionalização de peças dentro das fábricas, o que acaba reduzindo o impacto desse imposto no preço final. O aumento do imposto é gradual e tem um cronograma bem definido. Existe espaço para estratégias diferentes. As empresas podem absorver uma parte do imposto, ou então repassar só parte do aumento e não tudo de uma vez. Então sim, tem uma grande chance do preço subir, principalmente nos modelos que ainda importam muita coisa. Mas não espere aquele salto duplo mortal instantâneo, não. E tem mais. Com a concorrência crescendo, os fabricantes também disputam preço, tecnologia e urgência nas vendas. Isso pode segurar um pouco os aumentos, pelo menos em parte. Tudo isso tem consequências maiores. Montadoras tradicionais dizem que isso protege empregos industriais e a cadeia de fornecedores brasileiros. Já setores que lideram a importação de veículos apontam que abrir mercado é bom para o consumidor, além de atrair tecnologia e investimento. Dados recentes mostram que veículos chineses representaram mais de 40% do crescimento de importações em 2025, impulsionando competitividade no setor. E chegou a ter estudo técnico afirmando que montadoras e autopeças brasileiras sofreriam perda de milhões de postos de trabalho caso o regime de incentivos continuasse. Essa batalha não é apenas tributária, é econômica, social e estratégica. Se liga, mais imposto é igual a tendência de aumento de preços. Mais nacionalização é igual a menor impacto em preços no longo prazo. Mais competição é igual a possibilidade também de queda de preço. Política industrial é a tentativa de equilibrar empregos e produção interna. Ou seja, o consumidor está no meio de um jogo de interesses poderosos. Montadoras tradicionais que querem proteger produção local. Marcas chinesas buscando crescer e trazer tecnologia. Governo tentando promover emprego sem perder inovação. Mas, no fim das contas, quem costuma pagar a conta somos nós, porque imposto e preço influenciam diretamente o valor final dos carros no Brasil, sejam chineses, japoneses ou europeus. Essa é a pergunta do milhão. De um lado, protecionismo industrial faz sentido? Sim, fortalece fornecedores locais, empregos e cadeia produtiva. Do outro, livre mercado e preços mais acessíveis também fazem sentido? Com certeza. Permite competição real e preços mais justos para você. A questão não é preto no branco. É política industrial, tributária, mercado global e geopoliticamente complexo. E agora, com o regime especial extinto e alíquota se igualando, parece que o governo quer reduzir incentivos imediatos, falando menos de benefício fiscal e mais de produção nacional. Isso pode ser bom ou ruim, depende do seu ponto de vista e do seu bolso. O fim da isenção de imposto para veículos montados em regime SKD-CKD no Brasil é real e está acontecendo agora, com impacto direto no cronograma tributário do setor automotivo. Mas isso não significa necessariamente que os preços vão explodir imediatamente. A história é mais complexa e depende de como as marcas vão reagir, da velocidade da nacionalização e da pressão do mercado. O que aumentou foi o imposto. A tendência é que ele chegue a 35% em 2027. Mas o preço final pode ser suavizado por estratégias comerciais e decisões das próprias montadoras. Agora eu quero saber de você. Você acha que o governo fez certo ao acabar com os incentivos? Isso protege empregos ou só aumenta o preço dos carros no Brasil? Comenta aqui embaixo. E claro, se inscreve no canal Artifícios Automotivos, ativa o sininho e deixa o seu like e também aperte o novo botão chamado Hype. Isso ajuda demais. Te vejo no próximo vídeo.